Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e vamos dar continuidade ao nosso curso de Excel. Neste momento, iremos aprender uma ferramenta nova, que é a ferramenta Substituir. E o que essa ferramenta nos proporciona, nos permite realizar no Excel? Ela irá fazer a substituição de palavras, de textos, por outras que nós informarmos, ok? Como que iremos fazer isso? Reparem nessa minha base de dados aqui, que eu tenho a semana, eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E o que eu quero realizar? Eu quero aonde que exista a aparição da palavra segunda, seja substituído por segunda-feira. Onde esteja terça, terça-feira. Então, toda aparição das palavras que eu informar tem que ser substituído pelas novas palavras que eu informar. Beleza? Bem simples, não tem muito segredo. Para que eu consiga fazer isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui em página inicial, vou vir aqui no finalzinho em edição e vou vir aqui, ó, localizar e selecionar. Vou abrir a listagem e vou achar essa palavra aqui, ó, substituir. Quando eu clico ali, ele vai me abrir esse pop-up, ok? Sendo que eu poderia apenas localizar a palavra. Então, por exemplo, eu quero procurar quarta e clicar aqui em localizar, ele vai selecionar a célula referente à quarta. Se eu colocar localizar próxima, ele vai achar a próxima ocorrência. E assim por diante. Como na minha planilha só tem duas palavras digitadas como quarta, ele irá trazer apenas duas ocorrências. Caso eu clique em localizar próxima, ele vai novamente voltar para a primeira. Ele cria esse loop, beleza? Porém, a nossa ferramenta que vamos aprender aqui é a ferramenta substituir. E o que ela faz? Ela vai falar o seguinte: olha, eu quero substituir a palavra que se localizar como quarta, e eu quero substituir ela por quarta-feira. Simplesmente isso que eu quero fazer. Aí eu tenho aqui embaixo os meus botões. Eu tenho substituir e substituir tudo. Qual que é a diferença? O substituir, ele vai pegar a primeira ocorrência e vai substituir pelo que eu informei. E o substituir todos, ele vai pegar todas as ocorrências e fazer a substituição. Olha para vocês verem. Se eu clicar em substituir, apenas a primeira ocorrência foi alterada e a seleção foi para a segunda ocorrência. Aí, caso eu queira clicar em substituir novamente, aí ela será substituída, certo? Porém, eu poderia simplesmente, ó, deixa eu só desfazer o que foi realizado, eu poderia simplesmente digitar quarta-feira e substituir todas as ocorrências. Aí sim, ele iria falar, olha, pronto, fizemos todas as alterações, existia duas ocorrências. Beleza, finalizado. Vou clicar em OK e ele fez a alteração para mim. Eu vou realizar a mesma formatação até sexta-feira, ok? Vou vir localizar e substituir e vou substituir segunda por segunda-feira. Vou clicar em substituir tudo e reparem que foi feita a alteração. Agora eu quero substituir terça por terça-feira. Vou substituir tudo. Quinta por quinta-feira. Substituir tudo. E por último, o último dia da semana, sexta. E vamos informar que eu quero que seja substituído por sexta-feira. Ok? Olha, para vocês verem o tanto que essa ferramenta é interessante. Imagine vocês pegarem um texto aonde as datas exportadas dos seus relatórios vêm como ponto e vocês precisam transformar em datas. Então, por exemplo, se tivermos aqui um dado digitado aqui como 01.05.2020. Então, pessoal, o que acontece? A maioria dos relatórios que nós baixamos geralmente vem onde está a data com um ponto. E o Excel não vai entender que aquilo ali é uma data. Porque como está com um ponto, ele vai entender que aquilo é um texto. Para que nós consigamos fazer que o Excel entenda que aquilo é uma data, nós simplesmente precisamos substituir o ponto por barra, sem nenhum problema. O que queríamos fazer nesse caso? Ou selecionaríamos o intervalo, ou selecionaríamos a célula, e viríamos aqui em localizar e selecionar, substituir, e substituiríamos
toda ocorrência que existir o ponto, eu vou substituir por barra. Olha que interessante. Se eu clicar em OK, ele vai me fazer o seguinte, olha, fizemos duas substituições. Por que duas substituições? Porque nessa mesma célula eu tinha 2 pontos, ok? E foi substituído por duas barras. Porém, temos um detalhe, algo a analisar, certo? Para evitar erros. Lembra que eu falei que se eu apenas selecionar a célula e não selecionar o intervalo e clicar em substituir, vai substituir a planilha inteira. Porém, imagine o seguinte, se eu tivesse aqui uma célula específica, uma coluna inteira, escrita da seguinte maneira, olha, Senhor José, Senhor abreviado com um ponto, beleza? E aqui na minha data eu tivesse 01.05.2020. Se eu for substituir o ponto e substituir tudo sem selecionar um determinado intervalo, olha o que acontece com o senhor José. Ele ficou senhor barra José. Então, até aquele ponto do José foi substituído. Porém, para que nós consigamos evitar esse tipo de erro, o que iremos fazer? Sempre que formos trabalhar com essa ferramenta de substituir em um intervalo, seleciona o intervalo ou simplesmente seleciona a coluna aonde esteja esse intervalo e faça a substituição. Olha que legal. Ele fez a substituição apenas naquele intervalo da coluna aqui e nada mais. Os demais não foram afetados. Beleza? Espero que tenham aprendido, espero que tenham entendido e eu aguardo vocês na próxima aula.